Estamos indo nessa direção, mas para fazer isso, haverá os que possuem e os que não possuem. Se você se lembra, Rumsfeld falou sobre a velha Europa e a nova Europa lá em 2003. Bem, vamos falar sobre o mesmo tipo de coisa, mas vamos falar sobre a Europa que abraça a democracia, pelo menos como os americanos a imaginam, e a Europa que não. Isso está se tornando um problema. A liberdade de expressão é um valor americano fundamental e central, e você não pode ser amigo da América na Europa, não pode se chamar de aliado se estiver suprimindo a liberdade de expressão, e, no entanto, a União Europeia acabou de apontar Jacquetot, um coronel suíço que, você sabe, tem sido um dos melhores analistas, um dos mais perspicazes por aí sobre este conflito. Eles o escolheram, para sanções punitivas, projetadas para arruinar a vida dele, desplatá-lo. E por quê? Porque ele estava a dizer a verdade sobre o conflito na Ucrânia e isso não é liberdade de expressão. E eu penso que vão ver que esta vai ser uma das áreas fundamentais onde a América e a Europa vão divergir e será uma divergência acentuada, uma divergência estratégica que levará a uma ruptura absoluta. Eu meio que tenho a sensação de que alguns países, como a Eslováquia e a Hungria, e alguns desses países que mantiveram sua integridade e sua dedicação à conexão entre o povo do país e a liderança do país vão se sair bem, porque eles ainda conseguirão muito, mas estão bem na fronteira russa. Ei, temos gás. Os russos dirão, sim, claro, temos gás extra, podemos cuidar de vocês. Se receberem uma ligação da França, vocês têm algum extra? Não, não temos nada para você, amigo. Não ligue de volta. Deixa eu te perguntar uma coisa. O estado das coisas, como sempre digo, todos os dias, antigamente, sabe, eu dizia assim, todo dia eu acordo e leio que outra aldeia, que não consigo pronunciar, caiu, certo? Já não é mais uma aldeia. Pause é uma região, Pause um oblast, Pause com milhares de pessoas, Pause cercadas, Para mim, eu não sei por quanto tempo eles conseguirão manter qualquer nível de moral entre as tropas, dada a taxa de declínio que estamos observando no que diz respeito a estas posições entrincheiradas simplesmente caindo, sabe, desmoronando como se fossem pinos de boliche. Sim, quer dizer, novamente, o que estamos vendo é um colapso generalizado em todos os setores. Mas as pessoas perguntam, bem, por que não há grandes bandeiras vermelhas? Não é assim que funciona a forma como este... As pessoas precisam encarar a realidade da guerra de drones. É uma realidade completamente diferente. E os ucranianos são muito, muito bons nisso. A Rússia está vencendo agora porque ela, desenvolveu táticas que consegue, empregar em todo o campo de batalha. Táticas de dominação situacional de uma área do campo de batalha. Mas não é fácil. Os ucranianos lutam com muita força e usam drones de forma muito eficaz e eles conseguem obter, uma dominância situacional em certas áreas do campo de batalha, ocasionalmente. Então, os russos não estão conseguindo fazer grandes ofensivas e tudo mais. Os russos tomam uma vila aqui, tomam uma vila ali, e eles vão desgastando tudo. Os russos criaram esta unidade chamada Rubicon. E Rubicon é uma unidade de elite de drones, cujo trabalho principal é eliminar os operadores de drones ucranianos. Então, onde quer que os ucranianos construam uma barreira de drones ou comecem a organizar, operações de drones eficazes, Rubicon entra em ação e os mata a todos. E os ucranianos morrem de medo do Rubicon. Eles não têm uma solução para o Rubicon. E à medida que os russos, tomam esta unidade, agora é uma unidade de brigada de incêndio, mas à medida que eles, treinam mais pessoas, terão equipes caçadoras assassinas Rubicon por toda a frente. E isso marcará o fim dos ucranianos. E assim que a cobertura de drones ucranianos for removida, então você vai testemunhar o colapso total da linha de frente ucraniana. A única coisa que mantém os ucranianos unidos neste momento, francamente falando, são os drones e a sua determinação. Bem, quero dizer, uma outra manchete que as pessoas não estão prestando atenção, mas você sabe, a Austrália acabou de enviar, eu esqueci exatamente o que era, 53 tanques Abrams ou algo desse tipo, 48 talvez. E, esses tanques não estão prontos para a batalha.
Muitas coisas precisam acontecer, mas estão sendo destruídas agora perto de Pokrovsk, porque os ucranianos estão lançando contra-ataques, porque já não tem infantaria suficiente para lançar contra-ataques, eles pegam essa blindagem que não foi reforçada, não recebeu proteção antidrone e simplesmente a lançam no campo de batalha e os russos estão destruindo-a. E assim, sabe, os drones e a disposição da Ucrânia de sacrificar tudo para realizar, sabe, estes contra-ataques em certos segmentos da frente são a única coisa que mantém os ucranianos na luta. Mas estes contra-ataques estão a desgastar o equipamento que eles não têm para repor e enfraquecendo ainda mais as suas reservas de mão de obra. E então, quando se retiram os drones, com a Rubicon e outros, simplesmente não resta mais nada. E assim, estamos vendo todos os dias, como você mencionou, não é apenas uma vila liberada, mas sim, sabe, várias vilas, uma região inteira, com penetrações profundas. Isso simplesmente não é bom para a Ucrânia e não é bom para a Europa. É por isso que eles têm que contar mentiras, porque se eles permitissem, se eles tivessem que confiar na verdade, seria um problema. Bem, e falando em vilas, Odessa não é uma vila, nem pausa, mas estou a ter uma... É claro, óbvio. Bem, há algum tempo que tenho sentido que tantos ataques no Mar Negro estavam a vir de Odessa. Lembro-me que antes dos conflitos, antes da OME, os britânicos diziam, vamos construir uma base perto de Odessa, no Mar Negro. E eu sabia e pensei, então, não acho que os russos vão permitir que isso aconteça, e que nunca vi um universo em que os russos pudessem permitir que isso acontecesse. Mas com base nos ataques que foram lançados e em tudo o que aconteceu, acho que agora é óbvio. E, tendo em conta o que está a acontecer neste preciso momento, não creio que os russos por si mesmos queiram não necessariamente entrar e lutar rua a rua em Odessa. Mas acho que eles têm um plano e não acho que esta Rússia, esta guerra, termine sem Odessa. E, na minha opinião, sinto isso há muito tempo, pode fazer a ponte para a Transnistria. Acho que isso está tudo escrito nas cartas. Talvez eu esteja errado. Não acho que esteja errado. Acho que os russos estão deixando os ucranianos escrever este livro para eles. Neste momento, os russos estão em negociações de boa-fé com os Estados Unidos sobre como pôr fim a este conflito. Pelo menos boa-fé por parte da Rússia. Mas eu acho que os russos também estão apostando que a Ucrânia vai dizer não. Sabe, há certas coisas, por exemplo, o tamanho do exército ucraniano. Não haverá mais de 50 mil ucranianos no exército pós-conflito. Sabe, mas a Ucrânia está dizendo que quer 800 mil. Esse é o mesmo número que a Europa quer, porque, sabe, mesmo que a Ucrânia não possa fazer parte da OTAN, a Europa está dizendo que o exército ucraniano é o primeiro exército da Europa. Treinados pela OTAN, totalmente capazes de assumir missões. Como esperam que a Rússia diga, sim, estamos bem em parar isso, e 800 mil soldados treinados pela OTAN também são bons? Não, isso não vai acontecer, e isso é fatal. Bem, o território, sabe, sabe, a Rússia vai tomar o território que ela quiser tomar. Bem, e veja bem, quer a Ucrânia queira ou não, isso está a acontecer neste exato momento. Bem, claro que seria a coisa mais fácil, mas politicamente falando, a Rússia sabe que Zelensky não pode sobreviver se ele ceder o território e Zelensky não tem a intenção de simplesmente se afastar. Há muita corrupção acontecendo e a outra coisa que as pessoas precisam entender é que esta corrupção na Ucrânia é monitorada pelos russos e explorada pelos russos, que, como sabem, a usam a seu favor. E por isso as pessoas perguntam, por que não estão matando o Zelensky? Por que iriam matar o Zelensky? Zelensky é um verdadeiro agente do caos. Você sabe, ele não é a coisa boa que todo mundo pensa que ele é. Ele é mal para a aliança, é mal para os ucranianos. Ele os faz fazer coisas estúpidas, como desperdiçar 2 brigadas de elite num bolsão ao sul de Pokrovsk. Esses caras não conseguem escapar agora. Estão todos morrendo, estão todos mortos. São milhares de soldados treinados pela OTAN que nunca mais voltarão agora, nem sequer, sabe, não terão chance de recuar, estão simplesmente mortos. E a culpa é do Zelensky. E então, sabe, você o mantém no cargo. Mas os russos, eu acho, estão agora confortáveis com a ideia de que esta guerra vai terminar militarmente e que haverá um avanço. Quer dizer, sabe, se você der uma olhada no que está acontecendo em Zaporizhia neste momento, em torno de uma cidade cujo nome eu não consigo pronunciar, o
Claro. Juliapole, ou Juliapó, ou algo desta natureza. Quando esta cidade cair, que tem sido o ponto fulcral das defesas ucranianas nesta área, quando cair, e está a cair neste exato momento, não há nada que os apoie. E os russos avançarão, cruzarão o rio e poderão girar e ameaçar a margem direita de Kherson, Mykolaiv e agora Odessa. E concordo com você, não vejo os russos em combate rua a rua. O que vejo os russos fazendo é contornar Odessa e ir direto para a fronteira da Transnistria, estabelecendo essa ligação. E então, basicamente, sabe, dizendo aos ucranianos que, sabe, vocês têm que sair, têm que deixar Odessa. Vocês não podem ficar. Sabe, o fato de que o Estado-Maior publicou um mapa que mostra exatamente isso. Pois é, sim. É revelador. Talvez os políticos não o tenham estabelecido como um requisito oficial, sabe, para a paz. Mas os militares russos parecem ter, têm um conjunto diferente de ordens que dizem este é o estado final que procuramos, Odessa até à fronteira da Transnistria. Falando em mais uma coisa da OTAN, aqui está algo interessante. Os soldados da Noruega lá carecem de equipamento básico de inverno, enquanto a OTAN do país, ou já que os líderes militares das nações da OTAN priorizaram o envio de ajuda à Ucrânia, de acordo com o Forsvarsforum, um veículo de comunicação publicado pelo principal sindicato das Forças Armadas norueguesas. Eles estão enfrentando escassez de itens essenciais para operar em clima frio. Bem, isso não é bom para a Noruega. E eles não têm roupas de baixo de madeira. Sim, isso é uma coisa muito, muito ruim. Bem, a questão é que é meio que o que já sabíamos, né? Toda essa conversa, estamos prontos para lutar contra os russos, ou o que quer que seja, eles se despiram. Suas defesas estão expostas. Eles pegaram coisas que tinham, agora estão pegando coisas que nem funcionam mais, né? Sabe? Eles usaram tudo o que tinham e jogaram na Ucrânia. E mesmo essa retórica de vamos lutar contra a Rússia, eles não só não têm nada, como não têm dinheiro para reabastecer seus estoques, muito menos para reabastecer e depois gerar uma nova geração inteira de equipamentos para combater a Rússia. Estão completamente desprotegidos. Quer dizer, há muitos, sabe, sabe, muitas apostas no que está por vir, por assim dizer, sabe, é um termo que se usa em Las Vegas. Como você vai ter que construir uma indústria de defesa. É disso que se trata tudo. Então, tudo está condicionado à construção da indústria de defesa, mas a sua base industrial desapareceu. Quer dizer, a Volkswagen fechou na Alemanha. A Rheinmetall, que produz tanques e outras coisas, perdeu a fundição que fabrica o revestimento de blindagem de qualidade militar, então agora eles têm que comprá-lo da Suécia. Mas a Suécia está no meio da sua própria modernização, porque se juntaram à OTAN com um dos menores exércitos imagináveis e agora estão percebendo, meu Deus, temos que ter um exército. E assim o preço disparou, e eles nem conseguem construir os chassis e os números necessários para modernizar sua própria força. Isto é apenas um monte de pensamento ilusório. Há um monte de gente publicando artigos, com números, com metas e com objetivos que não podem ser igualados pela realidade da deteriorada base industrial de defesa da Europa. Um dos problemas que eles enfrentam é que eles nunca foram solicitados a fazer o que lhes era pedido. O tipo de mobilização industrial geral que é necessária agora. O que é preciso agora é o que os Estados Unidos fizeram depois, de Pearl Harbor, onde nós basicamente, estávamos a produzir Model Ts num dia, e no dia seguinte estávamos a produzir Shermans, e continuamos a produzir Shermans, porque é só isso que produzimos, bombardeiros. Quando a guerra acabou, eles tinham navios indo para a Europa porque ligamos o automático total. E quando a guerra acabou, tínhamos navios Liberty, indo para a Europa, carregados com tanques e aviões. E eles literalmente tiraram esses tanques do navio para esvaziá-los e ir buscar as tropas e trazê-las para casa. Tínhamos campos de bombardeiros que foram construídos, mas nunca foram efetivamente usados, campos de caças. Porque a máquina simplesmente continuava a produzi-los.
A mesma coisa aconteceu com a União Soviética, sabe? Eles tiveram, sabe, um teste muito, muito difícil, tiveram que realocar grande parte da sua indústria de defesa, sabe, para o leste por causa da invasão nazista, mas assim que conseguiram instalá-la, sabe, na Sibéria, nos Urais, eles começaram a produzir as coisas e eles simplesmente produziam em massa para... Este é o tipo de industrialização de defesa que teria que acontecer na Europa hoje. O problema é a Europa. O que é? Sabe, Callas e Úrsula gostam de andar por aí falando sobre Europa, Europa, Europa. Não existe Europa. É falso. Você tem países diferentes com capacidades industriais diferentes, mas não eles operam de forma independente. Não há uma compra unificada. E o que acontece é que os contratos que são necessários para concretizar esta industrialização, esta militarização, estes contratos exigem que novas fábricas sejam construídas e que novas pessoas sejam recrutadas. Veja, a Europa não conseguiu fazer isso durante toda a guerra na Ucrânia, porque, sabe, eles continuam dizendo, precisamos de tantas coisas, e eles respondem, isso não é suficiente para construirmos uma linha de produção totalmente nova, então não faremos isso. O que eles precisam agora é que a União Europeia entre com um grande orçamento de compra, mas eles não têm um grande orçamento de compra porque não compram produtos europeus. Eles compram estados individuais, e não há estados suficientes que concordem com isso. Então, sabe, a Rheinmetall não consegue construir o espaço industrial necessário, porque não haverá o investimento preciso para isso, para treinar novas pessoas, para adquirir o material, para construir uma cadeia de suprimentos que seja sustentável. Neste momento, a Europa opera, sabe, de orçamento anual para orçamento anual. Para realizar esse tipo de industrialização, é necessário ter um plano de cerca de 10 anos, onde todos estejam, sabe, investindo para alcançar isso. Estas economias estão a falhar, sabe? Então, elas não podem comprometer-se com um plano de 10 anos agora, e mesmo que tentassem, a rede de segurança social. Bem, sabe, agora as aposentadorias acabaram, todas aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira tentando, sabe, não, você vai ter que trabalhar de novo. Sabe, você pensou que ia se aposentar, você pensou que ia tirar 4 semanas de férias para, a Espanha. Não, tem que voltar e virar hambúrgueres no McDonald's porque tem que pagar as contas. Sim, eu concordo plenamente com isso. Acho que estão num mundo de sérios e profundos problemas e não sabem... Bem, nenhum desses líderes, se fizerem um plano de 10 anos, a maioria dessas pessoas não vai durar 10 meses, para ser franco. Bem, Scott, obrigado. Agradeço muito. Sim, sabe, tirem um tempo e todo mundo vão para... Né, deixa eu só falar isso bem rapidinho, antes de irmos. Acho que é importante. Antes de irmos, só o que as pessoas precisam saber, Scott, sobre scottritter.com, o que podem encontrar lá no que você está trabalhando e assim por diante. Bem, scottritter.com é o seu destino para tudo. Leva você direto ao meu Substack. E lá no meu Substack você encontra uma variedade de abas. Tenho publicado muitas das entrevistas da Risha House. Acabamos de concluir a última das entrevistas que fiz enquanto estive em Moscou com o Garland. E agora eu fiz mais 2 entrevistas. Fiz uma muito interessante com o Sergei Karaganov. Ele é um cientista político muito importante, cuja voz é ouvida pelo Kremlin e por todos. E então eu também fiz uma entrevista fantástica com um mestre de xadrez russo no dia em que a Federação Internacional de Xadrez tomou a decisão de permitir que os russos pudessem competir sob a sua própria bandeira e, se por acaso vencessem, tocassem o seu hino. Bem, sabe, foi um grande acontecimento. Eu estou em 2 artigos de uma série de 5 artigos sobre basicamente o conto de Natal moderno, mas, sabe, começa, sabe, focado em, sabe, Christopher Ford. Ele é um ex-oficial de controle de armas que basicamente supervisionou o fim do Tratado INF. E eu começo por aí e conduzo as pessoas a entender, sabe, os fracassos do controle de armas americano e onde isso nos levou e, sabe, terminaremos com os fantasmas dos natais futuros e estou aqui para te dizer agora que isso não é uma coisa boa. Garland, não sei se você viu, na China houve um veículo chinês que publicou um artigo baseado nos resultados de jogos de guerra americanos e eles ligaram isso a, sabe, ameaças feitas por generais americanos sobre Kaliningrado e o que os russos disseram em resposta. Só para sua audiência saber que este artigo, muito bem escrito, fundamentado em 5 horas, 35 a 60 milhões de europeus estarão mortos se atacarem Kaliningrado, é onde estamos. São os fantasmas dos natais futuros.
Sabe? Então a pergunta que precisa ser feita pelos Estados Unidos e pela liderança americana é a pergunta que foi feita por Sergei Kaganov. A América vai sacrificar Boston por Poznan, significando que quando os russos explodirem uma cidade polonesa usando uma arma nuclear por causa da estupidez da Polônia, o que a América vai fazer? A resposta é, na mentalidade de muitos russos, é nada, que a América não vai mais se sacrificar pela Europa. Agora, eu não sei se isso é verdade e é uma aposta infernal, porque se decidirmos nos envolver, então é guerra termonuclear e todos nós vamos morrer. Mas é onde estamos hoje porque pessoas como Christopher Ford e outros americanos, Rose Gutmiller, não acreditam em controle de armas, não acreditam em estabilidade. Eles só acreditam na hegemonia americana e na única superpotência restante que podemos ditar todos os resultados a todos. E esse não é mais o mundo em que vivemos. Então essa é a série de artigos de 5 partes que estou publicando. Já publiquei 2. Vou tentar publicar um por dia até o Natal e vou continuar escrevendo e fazendo alguns vídeos e coisas assim. Então quero desejar a todos, incluindo a você, Garland, boas festas, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E realizamos muito este ano e estou muito ansioso pelo próximo ano. Muitas coisas boas vão acontecer. O mesmo aqui, mal posso esperar para voltar a Moscou, não vejo a hora, voltando para a Rússia. Certo? Muito obrigado a todos, compartilhem isso em todas as suas redes sociais, visitem scottritter.com e certifiquem-se de que façam tudo o que puderem para apoiar o Scott para que ele possa continuar seu importante trabalho.